This call is now being recorded. Quem falou? Tava tão baixo, eu não ouvi. Pode repetir? Foi a moça que avisou que tá gravando agora. Ah, tá A bom. moça não, né? O computador. Perfeito. Alguém tem alguma dúvida da aula passada sobre o que é combinação linear, dependência e independência linear? Tá. Se ninguém tem alguma dúvida, vamos dar um exemplo, vai ser nosso exemplo final e a gente vai concluir aqui o que a gente tem que falar, tá bom? Vamos ver, na verdade, dois exemplos, tá? Então, esse exemplo é para fixar a ideia de independência linear. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu espaço vetorial para ser o R2 e vou considerar agora o seguinte conjunto gama, que é formado pelo vetor 1, 1 e 1, 1 mais epsilon para algum epsilon maior que zero real. A pergunta, então, essa aqui é a nossa pergunta, é se gama é linearmente independente. Essa é a nossa pergunta, a gente vai responder ela, e a ideia é, respondendo ela, a gente vai revisar o que a gente viu na aula passada. Então, para responder essa pergunta, o que eu preciso resolver? Então, agora a resposta, né? A resposta começa, esse vai ser linearmente independente se eu tentar resolver a equação alfa 1, 1 mais beta 1, 1 mais epsilon. Isso aqui sendo zero tem que implicar que alfa igual a beta igual a zero. Se isso acontecer, então esse conjunto gama é linearmente independente. Vamos votar. Quem acha que é linearmente independente e quem acha que não é linearmente independente? Vamos votar? Está aberta a votação? Vamos ter alguns votos aí? Eu acho que é dependente. Dependente. Então tem alguns votos para LD, Não. votos para independente. É. Ah, tá. Então LI ganhou democraticamente e não precisa provar nada, concorda? Só teve voto para LI. Vocês concordam com isso ou não? Tá, ninguém concorda com nada. Beleza, vamos tentar provar que isso é LI. Eu vou ter que... a aula passada a gente viu o seguinte, se eu tentar resolver essa equação aqui, eu posso... Vocês lembram dessa história? Eu posso pegar esses vetores que aqui estão aparecendo como vetores, eu posso organizar ele como sendo vetores uma dada matriz, né? E aí aqui colocar o alfa e o beta e resolver isso igual a 0, 0. Lembra disso aqui da aula passada? Sim? Tá, e eu explicando isso para vocês, eu percebi que tem um pequeno erro no que eu escrevi, porque isso aqui não é zero escalar, isso aqui é zero do vetor, né? Vetor 0, 0 aqui. Tá, então é o que eu vou fazer agora. Eu vou reescrever esse sistema aqui na forma matricial. Então, na forma matricial, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter a matriz. Aqui eu vou ter o alfa, beta. Aqui eu vou ter o 0, 0. E aqui eu vou ter 1, 1, 1, 1 mais epsilon. E isso aqui tá acontecendo o seguinte, eu achei um sistema da forma x igual a b. E a gente discutiu que se o det de A é diferente de zero, existe inversa. A menos 1, lembra disso? Então, se o determinante de A for diferente de zero, existe a inversa dessa matriz, e a única solução é alfa igual a beta igual a zero. Todo mundo lembra dessa conversa, não? Sim? Agora, a condição para existência de inversa é o seguinte, que é
o determinante de A tem que ser diferente de zero. Se esse aqui é o nosso A, quem que é o determinante de A? Alguém pode digitar para mim? 1 vezes 1 mais epsilon menos 1 vezes 1. Então dá epsilon, né? E como epsilon é maior que zero, ele é diferente de zero. Alguém levantou a mão? Pode ir. Eu tenho levantado sem querer, quando fui abrir o Tá. microfone. Não, perfeito. Então aqui o determinante de A é diferente de zero para qualquer valor de epsilon. Você percebe que epsilon é qualquer, né? Então, como consequência, vamos explorar aqui. Como consequência, o que a gente acabou de provar? A gente acabou de provar aqui o conjunto gama N, olha só, que é o conjunto de 1 e 1N para N natural é LI. Vocês concordam comigo ou não? Todo mundo concorda, pessoal? Concordo, sim. Então, Com N igual a epsilon mais 1. exato. Você vê que interessante? Quantos conjuntos linearmente independentes existem em R2? Infinitos, né? Então, portanto, existem infinitos conjuntos LI em R2. E essa conversa aqui vale para qualquer R, para qualquer Rn, tá? Vai ter infinitos conjuntos LI em R3, em R4. Então, conjunto LI vai ter conjunto LI pra caramba, tá bom? Beleza. O Caio tá com uma dúvida. Por favor, Caio. Ele mandou no chat. Deixa eu ver aqui. Você não quer falar, Caio? Você consegue falar? Eu só consigo falar de tanto porque estou na escola. Tá, então eu vou ler aqui o que você escreveu. Ó. Eu vou ler e vou escrever, tá bom? Vou fazer assim, dúvida do Caio. Aí você me corrige se eu tiver te entendido errado, tá bom? Você falou o seguinte, ó, vamos pegar os seguintes conjuntos. Vamos pegar o conjunto que eu vou chamar de lambda, que a gente chama de base canônica de R3, então vai ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, tá bom? É um conjunto gerador de R3. Gera R3. A gente estudou que é espaço gerado a aula passada, né? Tá. Isso. Aí ele fala o seguinte, mas se eu considerar outro conjunto, vamos chamar de gama, deixa eu anotar aqui, 1, 1, 1, beleza, 1, 1, 0, beleza, 1, 0, 0. Também gera R3. Tá bom. Porém, se operarmos entre os elementos do segundo conjunto, chegamos ao primeiro. A minha dúvida é se as operações entre elementos de conjunto geradores geram um outro conjunto gerador. Tá, Caio, deixa eu ver aqui, a sua pergunta é a seguinte, isso aqui gera R3, isso aqui tá claro para todo mundo, né, que isso aqui gera R3. Então, uma coisa não tão óbvia que o Caio falou é que esse conjunto também gera R3. É verdade isso, mas tá claro para todo mundo que ele gera R3? Não é óbvio quando você olha, né? Tem que fazer uma conta. Que conta que eu teria que fazer? Rafael, você sabe qual é a conta que eu teria que fazer?
para mostrar que ele gera R3, É. eu teria que fazer primeiro uma conta para mostrar que é LI, os três, e depois eu poderia mostrar que eu consigo gerar qualquer vetor XYZ em R3 a partir desses três vetores. Ó, a sua resposta foi muito boa, exceto que você não precisa provar que é LI. Porque para gerar, você não precisa ter CLI. Para gerar, você só precisa fazer o seguinte, ó, eu pego, ó, vamos para mostrar que gama gera, então, que o espaço gerado de gama é R3. Para mostrar que o espaço gerado é R3, não precisa de linearmente independente. Você só precisa fazer o seguinte, ó, eu tomo um vetor V em R3 qualquer. Então, esse vetor V, ele vai ser vetor da forma ABC. E eu vou ter que resolver essa equação. Alfa 1, mais beta 1, mais gama 1, Concorda comigo? Sim, sim. Se sempre tiver resposta, então beleza. Só que isso aqui vai ter uma representação matricial. Da forma seguinte, ó. 1, 0, 0, que multiplica alfa, beta, gama, que vai ser A, B, C. Olha, e aqui acontece uma mágica que é espetacular, porque isso aqui é a nossa matriz A. Se o determinante de A tiver inversa, aí eu já vou concluir que sempre tem um alfa, beta, gama, né? Porque vai dar para resolver essa equação. Alguém tem alguma dúvida nesse passo aqui? Isso aqui eu vou escrever A, esse aqui vai ser meu vetor X, e esse aqui vai ser meu vetor... Eu vou colocar assim B, né? Então, o vetor B é o vetorzinho cujas entradas são A, B, C, e o vetor X é o vetor cujas entradas são alfa, beta, gama. Então, se existir inversa da A única solução vai ser isso aqui, ó. Essa matriz agora, a pergunta, portanto, é se essa matriz é inversível. Alguém calculou o determinante dessa matriz? Pessoal, Calcular aqui a figurinha. o determinante dessa matriz é fácil calcular, cara. Você não precisa fazer conta não, porque, ó, essa matriz, ela é triangular superior. O determinante dela vai ser -1. Porque assim, ó, depois a gente vai estudar o determinante, mas se tiver uma matriz que é triangular superior ou triangular inferior, o determinante dela é só produtora da diagonal. Porque o que está acontecendo? Exceto a... porque o caso aqui é antidiagonal, né? Professor, mas não seria diagonal principal, não? Diagonal principal, perdão. Eu falei bobagem aqui. Tem que calcular o determinante dela. Mas essa matriz tem inversa. É porque eu vou pegar a transposta dela e... Eu falei muita coisa muito rápida aqui. Teria que pegar a transposta dessa matriz e aí vai fazer o que eu falei. Vamos fazer o seguinte, ó. Ô, Caio, voltando para sua pergunta agora. Você percebeu que se eu combinar elementos de gama, eu chego em elementos... Se eu combinar elementos dessa base, eu chego em elementos dessa base, e aí você queria saber se a operação entre conjuntos de geradores pode gerar um outro conjunto. É isso que você falou, né? Para responder essa pergunta, vamos passar para uma definição agora aqui. Eu vou... A nossa definição. Isso aqui vai ser a definição base de um espaço vetorial. Então, um conjunto vou chamar de gama, que ela é formada pelos vetores V1, Vm, é base do espaço vetorial V, se acontecer o seguinte, ó.
gama é linearmente independente. E 2, o espaço gerado de gama é OV. Tudo bem? Então vamos ver o seguinte, ó. Isso é uma base de V. Agora perceba o seguinte, a base é um conjunto, não é? A base é um conjunto. Então vamos ver o seguinte, ó. Vamos discutir esse exemplo. Eu vou pegar esse conjunto gama. Primeiro eu vou pegar o nosso clássico, né? O nosso V vai ser R2. E aí eu vou considerar agora gama como sendo 1, 1, menos 1. Aqui eu prometo para vocês que gama é linearmente independente. E gama gera R2. Tá. Isso aqui está sendo prometido, vamos mostrar. Demonstração. Então. No caso aqui, eu só preciso fazer o seguinte, ó. Eu pego um vetor V qualquer em R2, e esse vetor ele é qualquer, então ele vai ser da forma AB, e eu quero resolver. Aí eu quero achar alfa e beta em R, né? Então são escalares. Tal que alfa 1, 1, mais beta 1 menos 1, seja igual a quem? AB. Isso aqui eu escrevo da forma que a gente está sempre fazendo, né? Vai ser 1, 1 menos 1, alfa, beta, igual a AB. Aí veja, se o determinante dessa matriz aqui for diferente de zero, se o det dessa matriz for diferente de zero, então existe inversa. Concorda ou não? Sim, sim. Se existe inversa, aí pronto. Aí eu estou provando as duas coisas já. Aí quem seria? Seria o alfa beta, seria igual à inversa dessa matriz aqui, 1, 1, 1 menos 1, AB. E aí, quando eu tomar A igual a B igual a zero, eu estou mostrando que eles são linearmente independentes. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E quando eu pegar A igual a B qualquer, eu estou mostrando que gera R2. Vocês concordam com isso ou não? Porque qualquer matriz que engole o 0, 0, ela devolve 0, 0. Aí eu estaria provando que a única solução desse negócio seria alfa igual a beta igual a 0. Provei que é ali. E se eu pegar um cara qualquer, aí eu mostrei que gera R2. Por quê? Porque para qualquer AB, eu estou achando um único alfa beta que resolve a equação. E a condição para a existência dessa inversa aqui é o determinante dessa matriz ser não nulo. E o determinante dessa matriz aqui é menos 2. Então sempre existe inversa. Então é verdade o que eu falei. Agora, por que eu estou dando esse exemplo? Porque eu considero essa base gama. Mas olha que interessante, se eu considerar essa base aqui, lambda, como sendo 1 menos 1, 1, 1. Talvez ficou ruim de ver que eu escrevi aqui. 1, 1. Tem diferença entre essas duas coisas aqui? Não, que eu Não. Não tem, né? Por quê? Porque isso aqui significa o quê? Que é um conjunto, né? Então, dois conjuntos são iguais quando os elementos são iguais. Então, na verdade, como conjunto, gama é igual a lambda, né? Todo mundo concorda? Isso aí. Mas isso aqui é ruim, né? Isso aqui é ruim porque, por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Então eu já percebi que os dois conjuntos, então vamos fazer uma pequena digressão, vocês usam essa palavra? Não. Significa o quê? Digressão significa dar uma viajada. Entendi. Vamos dar uma viajada aqui, porque é o seguinte, ó, no mesmo contexto desse exemplo aqui,
Vamos pegar o nosso vetor V como sendo 1, 1. Aí, eu quero escrever, então, eu quero escrever V como combinação de gama. Ah, tá bom, vou ter que pegar o vetor 1, 1 e tentar resolver. Quem vem aqui é 1, 0, 1, 1, 1 menos 1. Alfa 1, 1 mais beta 1 menos 1. Daqui sai que alfa igual a 1 e beta igual a quem? 0. Todo mundo concorda? Então, beleza. Agora eu quero escrever... Alguém não concorda com isso? Ou fiz a conta errada, de repente? Não, tá certo. Como combinação de lambda. Aí eu vou colocar 1 como sendo alfa 1 menos 1 mais beta quem? 1, 1. Aí nesse caso aqui vai ficar alfa igual a 0 e beta igual a 1. Ah, não tem problema nenhum, porque dá para escrever, não dá? Porque até agora a gente não perguntava se quem que era o alfa e quem que era o beta, só pergunta se dá para escrever, concorda? Isso. Só que você já percebeu que, cara, porque esses conjuntos são iguais, porque eles são só elementos, aí se eu falo para você, dá para escrever em termos de gama? Você fala, dá. Dá para escrever em termos de lambda? Dá. Como é que escreve? Aí, putz, aí já deu rolo, concorda? Porque se você passar alfa igual a 1, beta igual a 0, para mim não significa nada, porque não tem ordem em gama e lambda. Vocês estão entendendo o problema que está dando? O problema é que não tem ordem. Como conjunto, você pode trocar aí, meu, vai dar maior confusão. Se fosse para você... Imagina assim, você está na prova, aí eu falo para você, escreva escreva V na base, nessa base, aí como não tem ordem, você passa a resposta para o seu colega, e você não sabe se ele está falando de alfa, está falando de beta, se está falando de beta de alfa, então é complicado. Ou então imagina que você vai escrever isso no computador. Portanto, o que a gente vai querer fazer, então? O que vocês acham que a gente vai querer fazer? Vai ter que definir, tipo assim, alfa vai servir para esse vetor, enquanto o beta vai ser para esse. Perfeito. Então, na verdade, o que a gente quer fazer é fixar uma ordem. É isso que você falou, né? Então, na verdade, a gente quer falar de base, mas a gente quer falar a definição aqui. Então, vamos colocar a definição. É base ordenada. Então, agora, a ordem importa. Então, é um conjunto, agora, a base ordenada é um conjunto gama de V1, VM, onde a ordem... Eu vou escrever assim para não importa agora. Tá bom? Eu não posso permutar os elementos do conjunto. E gama é base de V. Tá bom? Aí, nesse contexto, todo mundo concorda? Nesse contexto, gama como sendo 1, 1 e 1 menos 1 é diferente de lambda como sendo 1 menos 1, 1, 1. Todo mundo concorda? Porque agora ela está ordenada, é um conjunto agora ordenado. Tá bom? Então, qual que é a vantagem do conjunto ordenado? Todo elemento vai ter uma única representação na base ordenada. E o que vai acontecer também? Você viu, a gente introduziu a ideia de base. Então tá aqui, base no espaço vetorial é isso. É um conjunto LI que gera V. A gente consegue demonstrar que conjuntos é base. Só que tinha um problema aqui que é difícil, comunicação era difícil, porque como eu posso trocar a ordem do conjunto, então eu nunca sei o que eu estou falando. Então a gente resolveu fixar a ordem do conjunto. Agora eu vou falar agora de base ordenada. E
E aí tá tudo certo, a gente vai estabelecer um dicionário entre os vetores e os números que estão multiplicando os elementos da base. E eu também, o que vai acontecer agora? Isso acontece com todo mundo. A ideia é sempre falar de base ordenada, mas por abuso de linguagem, às vezes a gente não fala de base ordenada, só fala de base. Mas quando eu falar daqui para frente, toda vez que eu falar de base, que eu quero dizer base ordenada. Beleza? Ok. Certo. Tá, perfeito, então. Então, vamos ver o seguinte, ó. Vamos resolver um exercício aqui. Então, seja V R3 e considere o conjunto gama formado pelos vetores 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, M, 1. Determine M para que gama seja a base de R3. Esse exercício é fácil ou é difícil? Fácil. Fácil, né? Quer fazer ou não precisa fazer? Mas explicar aqui, como assim fazer? Fazer o exercício. Se é um exercício, dá para fazer ele, né? Então, Já resolução. fiz, Já fez, já. E a resposta M igual a 0. como foi que você fez? Se M igual a 0, com certeza, né? M igual a 0. Não, determine M para... Tá. Como só tem uma resposta, um único M, como você já determinou? Eu acredito que sim, porque para ser base de R3, tem que ser, tipo assim, pode ser a forma canônica ou pode ser meio que uma variação da forma canônica. Não, sim, Nicolas, mas a sua ideia é boa, a sua resposta foi certa, mas me dá uma maneira mais, digamos assim, científica de... Porque, assim, tem um procedimento que a gente precisa resolver, concorda? Para ser base, ele precisa gerar. Ele precisa, primeiro, ser linearmente independente e gerar. Então, na verdade, assim, vamos ver, ó, dado, o que a gente quer fazer? Eu pego qualquer V em R3. Vamos ver se vocês concordam. Eu só vou montar a equação. Esse V vai ser da forma A, B, C. E aí eu tenho que encontrar alfa, beta e gama, tal que alfa 1, 1, 1, mais beta 1, 0, 1, mais gama 1, M, 0. Isso tem que ser igual a quem? A, B, C. Então, o problema aqui é que agora está misturando várias coisas, porque o que eu não sei quem é alfa, eu não sei quem é beta e eu não sei quem é gama. Mas eu também não sei quem é M. Então eu quero achar M, vamos ver se vocês concordam. Eu quero achar M tal que a equação sempre tem a solução. Todo mundo concorda com isso? Nicolas, você também concorda com isso? Porque se ele sempre ter solução, seria, tipo, eu conseguir gerar qualquer vetor com três negócios, com Exato. três coordenadas. Só que assim, essa aqui é a equação, ó, você entendeu o que você estava fazendo, mas essa aqui é a equação, se fosse para transformar o que você falou em equação, seria uma coisa dessa, né? Certo? Sim. Tá. Então, vamos ver, vamos continuar essa conta aqui.
O próximo passo é transformar em forma matricial. Tá bom? Como a gente transforma em forma matricial? Daquele jeitinho que a gente sempre está fazendo. Concorda comigo? Onde isso aqui virou minha matriz A. Não é assim que a gente está fazendo sempre. Esse aqui virou meu vetor X. E esse aqui virou meu vetor B. Beleza? Então, eu cheguei numa equaçãozinha AX igual a B. Quando essa equação sempre vai ter resposta? Quando a tiver inversa. Exato. Então, eu preciso determinar se existe a inversa. Mas isso aqui é equivalente a determinar a determinante de A igual, se é igual a zero ou não, né? Lembra disso? Tá. Então, eu tenho que pegar essa matriz e calcular a determinante dela. Então, eu vou ter aqui a matriz, que é 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, M0. Vamos ver se eu copiei certo. Eu vou ter que calcular o determinante dela. Como vocês já calcularam o determinante dessa matriz, como vocês fariam? Aqui dá para aplicar a regra de Sarros, né? Assim que você chama ou não? Então, aqui dá 0. Aqui dá M. E aqui dá 1. É assim que vocês fazem ou não é assim? É assim, professor. Tá. E aqui dá 0. Aqui dá menos M. E aqui dá 0. Então, o determinante dessa matriz, quem é? É menos M mais M mais 1 igual... Isso aqui dá quanto? Dá 1. Então, ou seja, para qual M que isso aqui é a base de R3? Para qualquer M. Para qualquer M. Então, gama é base de R3 para qualquer M. Então, em particular, no que você tinha falado, M igual a 0. Mas interessante, quer dizer que esse conjunto aqui, para qualquer valor de M, ele é base de R3. Tá bom? Tem um teorema agora. Esse teorema é importante para a gente. Que ele fala o seguinte, ó. Deixa eu colocar, antes do teorema, deixa eu pôr uma definição, tá bom? Eu vou pôr... E eu só quero falar de um caso particular, então a definição. Eu vou colocar aqui um conjunto infinitamente gerado. Então, um espaço vetorial é dito finitamente gerado se existe gama composto por V1, Vm, tal que o conjunto gerado de gama é V. Então, ou seja, um espaço vetorial finitamente gerado quando ele é combinação linear de finitos vetores. Concorda ou não? Não o espaço vetorial. Quando finitos vetores geram V, não quando o espaço... Beleza. E... Tá, agora vem o teorema. Fala assim, ó, seja V um
espaço vetorial finitamente gerado. Tá bom? Então, toda base de V tem o mesmo número de elementos. Esse é um teorema bem legal, hein? Ou seja, vamos falar o seguinte, ó, o que o teorema está falando. Ou seja, se gama é base de V, deixa eu colocar assim, ó, se gama, vamos só colocar, escrever um pouco mais, V1, VM é base de V, e lambda U1, UK é base de V. O que o teorema fala? Então, K igual a M. Isso está claro que o teorema está falando, né? Pessoal. Sim, professor. Então, o espaço vetorial, na verdade, tem uma generalização disso para espaço de dimensão infinita, mas aí tem que trocar. Bom, enfim, vamos pular. Nosso negócio é só espaço vetorial de dimensão finita. Então, está aqui o espaço infinitamente gerado. Eu pego duas quaisquer bases de V, eles têm o mesmo número de elementos. Uma outra maneira de falar é que toda base do espaço vetorial tem a mesma cardinalidade, tá bom? Quer dizer, o número de elementos do conjunto é sempre igual. Como o número de elementos é sempre igual, eu vou pôr uma definição aqui. Definição. O senhor vai provar esse teorema, professor, ou vai só jogar? Vou só jogar. Esse teorema, ele segue de um lema fundamental de linear que chama lema de Steinitz. Chama lema da intercambiabilidade de Steinitz. Aí, se você abrir um livrinho de álgebra linear, está aprovado. A definição... Beleza. Perdão? Não, só concordando. Beleza, professor. Tá. Aí, uma definição aqui, que é o seguinte, ó, seja V um espaço vetorial finitamente gerado, né? Então, vou falar que a dimensão de V, essa aqui é minha definição, é igual o número, todo mundo usa essa notação para número? O número Sim. de elementos de uma base de V. Tem uma... Eu vou dar uma interpretação disso aqui. Isso aqui é a definição, tá bom? Vamos terminar aqui, vamos dar uma interpretação, não é rigorosa, mas por que não, né? Vamos pensar o seguinte, ó, que se o meu V é R2, vamos primeiro pensar assim, V é R2. V, esse aqui é meu V, ele é R2. Eu te dou, você põe um ponto aqui em R2. Aí o que você precisa falar o que eu preciso te dar para você conseguir achar esse ponto em R2? Quantos números eu preciso te dar? Você precisa de 2 vetores, ou melhor. Eu preciso te dar 2 números, né? Concorda? Nesse plano aqui? Então, para você achar um ponto, você precisa de 2 números. Para achar um ponto, você precisa de 2 números, né? Concorda ou não?
Tá. Agora, olha vamos ver esse exemplo aqui. Aí eu estou aqui, conjunto dos polinômios de grau 2. Então, esse aqui é o conjunto dos polinômios de grau... Vocês usam essa notação? Esse aqui, vamos ver. São os polinômios coeficientes reais de grau até 2. Eu pego um ponto aqui. Um ponto aqui dentro é um polinômio. Todo mundo concorda ou não? Quantos números eu preciso te dar para você não ter dúvida nenhuma do polinômio que eu estou falando? N número. 3, né? Porque é ax quadrado mais bx mais c. Então, eu preciso te dar o valor de A, preciso te dar o valor de B, preciso te dar o valor de C. Então, quantos números você precisa ter para achar um polinômio aqui dentro? Então, no caso aqui, você precisa de 3 números. Concorda? Portanto, a dimensão de R2 é 2, que é a quantidade de números que você precisa achar, e a dimensão de P2 é 3, que é a quantidade de números que você precisa achar também. Para determinar um negócio de valor, um polinômio de valor único, de maneira única. Então, o que é você pensa assim, de maneira heurística, o que é a dimensão de um problema? Formalmente falando, é o número de elementos da base. Mas uma maneira de você pensar que ajuda bastante, ou pelo menos me ajuda, se falar o seguinte, ó, você me deu um elemento do seu conjunto. Se eu quiser passar para ele para você em Python, escrever para o WhatsApp, quantos números eu vou ter que te dar para você não ter dúvida do que eu estou falando? Essa quantidade de números é a dimensão do problema. Tá bom? Pessoal, gostou desse exemplo? Não gostou? Confundiu? Não confundiu? Melhorou? Vocês já tinham visto que a dimensão... Eu acho que foi bem interessante, Fê, deixou bem claro. Porque, sempre do número necessário, da dimensão, para realmente fixar o elemento que eu estou querendo dizer, sabe? Para eu gerar o espaço no mínimo daqueles elementos ali. A gente pode continuar essa brincadeira, você vê, vamos pegar aqui exemplo 2. Então, aqui eu estou no espaço das matrizes. Isso aqui são as matrizes, vocês têm essas coisas 2 por 2 com entradas reais. Eu te dou um número aqui. Eu te dou uma matriz 2 por 2 com entrada real. Quantos números eu tenho que te dar para você não ter dúvida da matriz? 4, porque tem 4 entradas. Então, perfeito. Qual a dimensão do espaço das matrizes? 4. Beleza? Então aqui, o que vai acontecer? A dimensão do mate 2R é 4. Então, é assim que você vê a dimensão. Se eu pedisse para você prove que a dimensão do mate 2R é 4, como o Wagner pedia, o que você vai ter que fazer? Achar uma base para o mate 2 e calcular o número de dimensões da base. O número de elementos da base. Só que você já sabe que essa base tem que ter 4. Se você fez a conta, no final do dia apareceu 5 ou 3, você sabe que você errou alguma coisa. Concorda comigo? Isso. Então, é bom a gente... Antes de fazer a conta, é sempre bom você tentar chutar, igual o Nicolas fez. Tentar chutar a resposta e ver o que pode ser, o que não pode ser. Aí, quando você fizer a conta, você realmente está aprendendo, tá? Beleza. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Porque vocês estudaram, na verdade, isso aqui no semestre passado, né? Alguém tem alguma dúvida? Tem algum exercício que vocês queiram fazer? Quer que eu dê mais um exercício para fixar? Já está tudo absolutamente fixado, não precisa de nada. Eu não lembro mais. Pode parecer. Tudo certo. Como é que prova se eu tenho um conjunto com vetores, a quantidade de vetores maior do que a dimensão, tá? Esses vetores vão ser LD. Como que eu provo isso? Tá. Isso é uma coisa legal. Eu vou fazer em R2. Se você entender em R2, você vai entender em qualquer dimensão, tá bom?
Então, vamos fazer o seguinte, ó. V é igual a R2. Beleza? E aí eu vou te dar um conjunto gama que vai ter V1, V2, V3. Aí, agora, vamos colocar isso como proposição. Proposição. Gama é linearmente dependente. É interessante porque nem precisou saber quem é V1, V2, V3. Você já sabe que ele é LD. Vamos quebrar em casos. Caso 1. Podia acontecer do V1, ele é não nulo, né? Aí o V2 ser paralelo a V1. Pode acontecer, né? E o V3 também ser paralelo a V1. Você concorda comigo ou não? Porque a gente viu o seguinte, ó. Você lembra que a gente tinha 1, e a gente tinha 1 mais epsilon. Esses dois vetores aqui, eles são LI. Lembra disso ou não? Ou seja, toda vez que dois vetores não são paralelos, eles são linearmente independentes. Isso aqui para qualquer epsilon maior que 0, né? Sim? Sim, sim. Sim. O Aí, que são Luiz, vetores paralelos? vetores paralelos, tá bom. A definição V é paralelo a... Tá, isso aqui é... V2 é paralelo a V1 quando V2 é igual a um alfa V1. Isso para mim é definição de ser paralelo, tá bom? Ele é múltiplo. Eles estão certo? Um é múltiplo do outro. O que a gente está vendo aqui, ó, se epsilon é 0, um é múltiplo do outro, concorda? E para qualquer epsilon não nulo, aí eles já não são paralelos, porque se a gente desenhar aqui, vai ficar assim, aqui estão os eixos, né? Aqui é 1, e aqui é, digamos assim, 1 mais epsilon. Então eles não são paralelos, né? Concorda? Nesse caso aqui, gama é LD. No caso 1, vai seguir que gama é LD. Você tem alguma dúvida ou já saiu, né? Porque eu tenho dois vetores LD, então com certeza o conjunto todo é LD. Concordo. Eu posso continuar e fazer a conta, mas aqui, como os vetores são paralelos, gama é LD. Quer que termine de fazer a conta? Porque assim, ó, V2 é paralelo e V3, vamos colocar que ele é beta V1. Então, na verdade, quando eu tentar resolver, eu vou tentar resolver... Em vez de alfa, eu vou chamar de K, tá? Porque... E aqui eu vou chamar de outra... Eu vou chamar de A e B. Pode ser? E aí, falar que é LD, eu vou tentar resolver a seguinte equação. Alfa V1 mais beta V2 mais gama V3. Quero resolver isso igual a 0. Isso aqui tem que dar o quê? Que alfa igual a beta igual a 0. Igual a gama igual a 0. Concorda ou não? Só que isso aqui, na verdade, eu tô tendo isso, não. Eu chamei de A. Então, aí a equação que eu tenho que resolver é alfa mais BA mais gama B igual a 0. Essa equação tem solução não nula, concorda? Luiz? Sim. Sim. Tá, então com certeza eles são LD. Então gama é LD. Isso aqui implica que gama é LD. Tá. O que pode acontecer agora? O caso 2, então, seria que V1 e V2 são LI. Concorda? Mas o que acontece? Se V1 e V2 são LI, eles formam uma base
eles formam uma base de R2. Então, qualquer outro vetor é combinação... Então, com certeza V3 é combinação linear desses dois caras, concorda? Ok. Entendi, professor. E aí tem uma coisa fundamental, é que se eu colocar... Eu tenho um conjunto já aqui, né? Se eu colocar um cara que é LI, um cara que é LD aqui dentro, então o conjunto todo fica LD, lembra dessa história? Então, mas com certeza esse conjunto tem que ser LD agora, porque, sei lá, V3, por construção, vai ser combinação linear de V1 e V2, porque V1 e V2, no caso, formam uma base. Então, no caso geral, seria a mesma coisa. Ou você tem N vetores, digamos assim, você está no espaço vetorial de dimensão N, ou N vetores já formam uma base, e aí o N mais 1 tem que se transformar o conjunto em LD. Entendeu? Ou eles não são, já são LD no começo, não tem nada a fazer. Mas daqui você consegue completar, Luiz? Consigo. Tá. Valeu, professor. Pessoal, mais algum ponto aí que vocês queiram esclarecer? Alice, tá tudo claro aí? É tipo tudo claro, não é tipo claro igual Rio Tietê aqui em São Paulo, nada disso, né? Você tá nadando em água cristalina, né? Tá. Ô, pessoal, vocês perceberam que tá acontecendo uma... Vocês já devem ter percebido, vocês são muito inteligentes, na verdade, bem mais espertos que eu, né? Tem algo interessante aqui, ou pelo menos vale a pena chamar a atenção. É que todos os nossos problemas a gente mexe, quer saber se é base, se é dimensão. Então, as perguntas assim, esse conjunto é uma base? Ou então, o conjunto é linearmente independente? Ou então, gama gera V? Todas as perguntas desse tipo, né? Está sempre recaindo em equação da seguinte forma: AX igual a B? Vocês repararam isso ou não? Parece a equação de uma reta. Não, mas vamos ver aqui, ó. Só para a gente ter certeza que a gente tá... Olha que interessante. Primeiro, essa aqui. Eu tinha um conjunto gama e eu me pergunto se gama é base de R3. Eu começo a fazer a conta, eu jogo na definição de linearmente independente, ou se gera ou se não gera. Aí eu rearranjo a equação e chego na equação AX igual a B. É a mesma coisa aqui. Aqui. Eu queria determinar se dois vetores são linearmente independentes. Eu jogo na equação para saber se é linearmente independente, tem que resolver isso aqui. Rearranjo e cai em qual equação? AX igual a B. Vocês repararam isso, né? Isso aqui está sendo um lugar comum do nosso curso. Ou, na verdade, álgebra linear. Você mexe, pode ter polinômio, pode ter uma coisa bem complicada. Depois que você rearranjar a equação, você vai cair em AX igual a B. Certo ou não? Certo? Certo? É uma coisa bem curiosa. Então, essa equação aqui é a equação fundamental, tá? Vamos chamar essa aqui uma equação fundamental. Essa equação a gente tem que saber ela muito bem. A gente não tem futuro na matemática se não souber tudo dela. Quando tem solução, quando não tem, enfim. Aí eu quero discutir um pouco disso com vocês, tá bom? Vocês acham que vale a pena discutir, que não vale a pena discutir? Porque como é uma equação linear, às vezes dá a impressão que ela é fácil de resolver, mas tem muita matemática por trás dela e é uma matemática bem interessante. Então, eu vou continuar essa pegada que a gente tá.
A primeira coisa que eu vou fazer é discutir com vocês alguns casos especiais, tá bom? Um caso especial. Que seria B igual a zero. B igual a zero, no que a gente está vendo aqui, ele está correspondendo, em geral, a uma pergunta se algo é linearmente independente, concorda? Em geral, ele está vindo desse caso aqui. Tá bom? Beleza, então. Eu vou começar, então, com a seguinte matriz, ó. Eu vou dar um exemplo e eu quero motivar tudo que eu estou fazendo com esse exemplo. E se o exemplo não ficar claro, eu posso dar outro. E uma vez que o exemplo estiver claro, eu vou dar o teorema geral. Tá bom? Então, eu vou pegar essa matriz A. Ela vai ser 1, menos 1, 1. 1, 0, 1. E aqui vai ser 2, menos 1, 2. Tudo bem? Eu quero resolver a x igual a zero. Tudo bem? Alguém já viu alguma solução para essa equação? Onde o vetor x é alfa, beta, gama. Alguém já viu alguma solução para essa equação ou não? O vetor x tem que ser o 0, 0, 0. Vetor x igual a 0, 0, 0 resolve. Então, beleza. Eu acho que pode ser qualquer um. Não, a gente nota que x igual a 0, 0, 0 resolve. Mas isso aqui sempre resolve para qualquer matriz A. Você vê, não precisa. Matriz A pode ser qualquer coisa, x igual a 0 sempre resolve. Você concorda comigo ou não? É. Sempre resolve. Então eu vou chamar isso aqui, porque isso aqui eu vou chamar de trivial. Vocês sabem o que é trivial? É uma coisa tipo óbvia. É fácil, né? Sei lá. Agora tem um aluno meu francês, né? Ele falou assim que ele entrou na faculdade e o professor, em geral, em matemática, quando é uma coisa muito complicada e o professor está com preguiça de fazer, fala que é trivial. Inclusive em livro, isso. Você já reparou? Sim, deixa a prova desse teorema para o leitor. Esse teorema é trivial. Esse teorema é trivial, trivial. Então na França tem muito isso. Isso aqui é trivial, isso é trivial, trivial. Aí ele falou que ele estava perdido, tudo era trivial. Aí ele, meu Deus, o que será que significa trivial? Aí ele virou para perguntar para o amigo dele falou assim: eu tenho uma dúvida. O que significa trivial? Tá, então, assim, trivial é usado em vários contextos, mas em geral significa que é uma coisa que a gente não precisa pensar muito. Então, x igual a zero sempre resolve essa equação, não preciso pensar muito para descobrir isso, concorda? Porque qualquer matriz que engole 0, 0, 0, ela tem que devolver zero. Todo mundo concorda com isso? Concordo. Sim. Beleza. Agora a pergunta é se existe alguma outra solução. Eu diria que tem. Então, qual seria? Você consegue me falar já? Felipe, você não consegue me falar a solução de cabeça? Assim? O Felipe está aqui? Não tá? Tava, né? De repente ele foi tomar um sorvete. Vixe. Pensando. Eu acredito que tem, mas eu não consigo descobrir. Eu acho que tem porque o determinante dessa matriz é igual a zero. Sim, mas vamos ver o seguinte, ó. Vamos chamar essa coluna aqui de V1. Vamos chamar essa coluna aqui de V2. E vamos chamar essa coluna aqui de V3. Pode ser ou não? E aí eu vou notar que V3 é igual a V1 mais V2. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Se eu fiz conta errada, não é verdade, mas eu acho que aqui tá certo. V3 é... Isso, tá certo, tá certo.
Tá. Em geral, é difícil notar isso. Se eu mandou uma matriz muito grande para você, você não sabe qual a combinação linear, né? Porque eu podia ter feito 50V1 menos 100V2. Então, em geral, é uma coisa muito difícil fazer. Mas aqui, como eu fiz na mão, eu percebi essa relação. Vamos usar essa relação aqui para encontrar uma solução não trivial para esse sistema. Então, o que está acontecendo? Eu estou resolvendo AX. Isso aqui vai ser alfa V1 mais beta V2 mais gama V3. Alguém tem dúvida disso aqui? Porque a gente já discutiu, né? Que multiplicar a matriz por vetor de incógnita é fazer combinação linear das colunas. Lembra dessa história ou não? Sim, sem dúvida sobre isso. Perdão? Lembro, não tem dúvida não. Tá, perfeito. Agora, eu só vou substituir o que eu já achei. Isso aqui é alfa V1 mais beta V2, não tem que fazer, mais gama V3. Mais V3 é V1 mais V2. Certo ou não? Então, aqui eu vou ter alfa mais gama V1 mais quem? Beta mais gama, quem? V2. Todo mundo concorda? Se eu quiser fazer isso aqui dar 0, 0, 0, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar Alfa alfa... mais gama igual a zero e É, beta mais gama igual a zero. exato. Então, eu vou ter o x, que é alfa, beta, gama, como sendo o quê? Menos gama, gama. Concorda? Sim? Sim. Ou seja, eu vou tomar x como sendo esse vetor, menos 1, 1. E qualquer múltiplo do vetor vai para zero. Qualquer múltiplo de x vai para zero. Vocês concordam comigo ou não? Tá, já que vocês concordam, aí Concordo. pode falar. Alguém não concorda? Todo mundo concorda? Acredito que não sei. Você não sabe? Se não está claro, alguma coisa não ficou clara, né? O que não está claro aí, Rafael? Ah, não, Você não. entendeu, né? Vamos recapitular. Daqui para cá, eu só coloquei a definição que multiplicar a matriz por vetor é fazer combinação linear das colunas da matriz. Tá. Dessa linha para essa, eu só substituí que V3, que eu tinha notado, que era a combinação linear de V1 e V2. Como V3 é a combinação linear de V1 e V2, eu coloquei V1 em evidência e V2 em evidência. E aí tem esse coeficiente aqui. Se eu quiser que esse cara seja zero, é só colocar os coeficientes como sendo zero. E aí eu cheguei nessa equação e nessa equação. Como o meu vetor x era alfa, beta, gama, eu substituí os valores que eu encontrei. Vai ficar menos gama, gama. Aí daqui para cá, a única coisa que eu fiz, eu coloquei gama em evidência e tomei gama igual a 1. Por exemplo. Certo? Ah, ok. Porque eu acho que eu tinha perdido algum detalhe no meio do caminho, mas tá tudo certo agora. Beleza, então. Esse aqui, então, se eu quiser resolver uma equação dessa, na verdade, o que a gente percebeu? Vamos ver qual que é o princípio fundamental aqui. Se você estiver resolvendo, então, dado uma equação da seguinte fórmula: AX igual a zero. Então, A vai ser uma matriz, não importa o tamanho dela, pode ser N, tá? Pode ser N por N. Então, aí no caso, se isso for verdade, então X vai ser um vetor em Rn, tá? E zero, aqui é o zero de Rn. Essa equação vai ter solução não nula,
ou então que nem a gente chamou de não trivial, porque x igual a zero sempre resolve, quando as colunas de A são linearmente dependentes. Vocês concordam com isso ou não? Concordo. Tá, então essa aqui é a coisa mais fundamental que a gente viu. Se você estiver tentando resolver ax igual a zero, x igual a zero sempre resolve. Se você achar uma solução não nula, significa que as colunas de A, elas eram linearmente independentes. A pergunta agora é, existe algum método para descobrir se as colunas de A são LD ou não? Tá entendendo o que eu estou falando? Deve ter. Agora, de cabeça aqui, não consigo pensar em um, mas deve ter. Tá. Vamos fazer o seguinte, ó. Você teria... tem várias maneiras de resolver. Em geral, do jeito que eu fiz aqui, é uma maneira boa de resolver. Outra maneira boa de resolver é por escalonamento. Então, vamos resolver por escalonamento? Vocês estão afim ou nem estão? Vamos fazer assim, ó. Eu tenho 1, se eu não me engano, 1 menos 1, 2, vamos só confirmar, 1, 0. Eu tinha feito por escalonamento para ver que o determinante era 0. Tá, então vamos fazer rapidinho aqui. 2 menos 1, 2. Essa é a matriz A, não é? E aqui eu vou ter alfa, beta, gama. Isso aqui, ele implica que eu estou falando o seguinte, ó. Eu vou ter alfa mais beta mais gama igual a 0. Aí que eu vou ter menos alfa mais menos gama. Seria em cima mais 2 gama, não? Mais 2 gama. Obrigado. Menos gama. Igual a 0. E aqui seria o quê? Alfa mais beta mais 2 gama igual a 0. Se você fizer por escalonamento, vamos chamar isso aqui de linha 1, linha 2, linha 3, ou equação 1, 2 e 3. O que você pode fazer? Fazer a equação 3, o que você vai fazer? Eu vou substituir a equação 3 por equação 3 menos equação 1. Vamos fazer isso? Tá, então o que eu vou fazer? Vai ficar o quê? 0 mais 0 mais 0 igual a 0. Vocês concordam ou não? Que é verdade. Concorda? Porque se eu substituir a 3 por isso aqui, aí eu vou ter o sistema, aí isso vai implicar que meu sistema agora virou alfa mais beta menos 2 gama igual a 0. E aqui ficou quem? Alfa mais gama igual a 0, concorda? Daqui eu tiro quem? Que alfa é igual a menos gama. Certo ou não? E aí eu vou substituir alfa igual a menos gama em 1. Quando eu fizer isso, o que eu vou obter? B menos 3 gama igual a 0. Beta é igual a menos gama. Então a solução era igual, não mudou, né? Então não importa como eu fizer, a solução é igual. Agora, olha que interessante. Quais são as operações de escalonamento que a gente está fazendo? Então vamos chamar aqui as operações de escalonamento, elas são chamadas de operação elementar. Ou seja, são as operações de escalonamento. O que eu posso fazer quando a gente faz escalonamento? Isso é uma definição. Eu estou falando para você, operação elementar para mim vai ser o seguinte, ó, eu te dou um sistema de equações e você vai poder fazer o seguinte com as equações. Você vai poder fazer 3 coisas.
primeira coisa é o quê? Trocar equações. Então, você vai poder mandar a linha, digamos assim, K, você manda ela para a linha M. E a linha M você manda para a linha K. Tá claro? Não, você trocou duas linhas da equação. Você pode fazer, não pode? Só que quando troca linhas, o determinante muda o sinal também, né? Sim, mas por enquanto não tem determinante, você só está falando de operação elementar. Quando eu estou escalonando, se eu quiser trocar duas equações, eu posso, não posso? Se eu quisesse, por exemplo, mandar a equação 1 para a equação 2 vira agora minha equação 1, poderia ter feito, não poderia? Em geral, você Sim. também faz, não faz? Sim. Vamos esquecer determinante por enquanto. Então, mas eu estou falando assim, na operação de escalonamento, você pode trocar duas linhas. Depois, o que você pode fazer? Pode fazer Pode operações entre as equações. subtrair entre linhas e multiplicar uma linha por uma constante não nula. Tá, então vamos fazer. Eu posso multiplicar uma linha por um certo, digamos assim, por um certo M de... José, por um certo R diferente de zero. Posso fazer isso também, não posso? E Isso aí, o que você falou, eu posso, a terceira operação, eu posso multiplicar somar e subtrair entre linhas. uma linha. Eu vou escrever assim, multiplicar a linha K por R e somar na linha M. Concorda? Então, na verdade, assim, essas aqui são as operações que a gente que a gente faz em geral. E aqui eu estou falando para vocês definição. Essas três operações são chamadas operações elementares. Tá bom? Beleza. Toda operação elementar tem uma matriz que realiza ela. Eu vou fazer isso para vocês aqui, no caso 2×2. Toda operação elementar é realizada por uma matriz. Realizada por uma matriz é por uma multiplicação de matriz. Então, vamos ver aqui, ó. O caso 1, tá bom? O que era o caso 1? Trocar linhas. Certo ou não? Todo mundo concorda com isso? Trocar linhas. Então, vamos ver o seguinte. Se eu tenho assim, ó, AX mais B, Y igual a 0, CX mais DY igual a 0. Isso eu posso trocar as linhas, né? Fica CX mais DY igual a 0. AX mais BY igual a 0. Concorda ou não? Só que, note o seguinte. Esse cara eu posso escrever como sendo ABCD XY igual a 0, 0. E esse garoto aqui eu posso escrever como CDAB XY igual a 0, 0. Foi isso que eu falei, não foi? Foi isso que a gente fez, né? Agora, a mágica é o seguinte, ó. Se eu pegar essa matriz aqui, ó, 0, 1, 1, 0, e atuar ela em A, B, C, D, quem eu obtenho desse lado aqui? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Sim. Ok. Fica
Quem eu vou obter aqui? C. CDAB. Ou seja, se eu tenho um sistema de equações lineares, eu quero trocar duas linhas dela, eu posso fazer isso na matriz mesmo, multiplicando a matriz por essa outra matriz aqui, ó. Concorda comigo ou não? Isso. Lembra uma identidade espelhada. É, mas a ideia é essa. Eu vou explicar daqui a pouco. Vocês concordam comigo ou não? Eu. Tá. Então, primeiro que eu demonstrei para vocês que, pelo menos no caso 2×2, sempre existe uma matriz que realiza a operação de escalonamento para mim. Isso aqui é sempre verdade. Por exemplo, no caso 2, o que era o caso 2? Se eu tenho uma matriz assim, ó, A, B, C, D, qual é a matriz que eu tenho que multiplicar? Qual é a matriz que eu tenho que multiplicar? Aqui. Então, essa vai ser minha matriz. Para que quando eu terminar aqui, eu vou ter assim, ó, MA, MB, CD. O que eu vou ter que fazer? A matriz que eu tenho que fazer é M0, 0, 1. Concorda comigo? E se eu fizer 1, 0, 0, M em A, B, C, D, eu termino com o quê? Com A, B, M, C, M, D. Alguém tem alguma dúvida nisso? Não. Tá. No caso 3 agora. Se eu pegar essa matriz aqui, ó, 1, 0, M1, essa matriz aqui, ela está fazendo o quê nas minhas equações? Vamos ver aqui. Essa matriz aqui, ela mantém a linha 1. Aí ela multiplica a linha 1 por M e soma na linha 2. Vocês concordam comigo ou não? Então, o que vai estar acontecendo aqui, ó? Cada operação elementar, das operações elementares, eu vou construir o quê? Matrizes. Na linha 2 ficaria AM mais C, BM mais D, né? Exato, que é multiplicar a linha 1 por M e somar na linha 2, concorda? Isso. Se quiser, a gente faz, mas ela está multiplicando a primeira linha por M e depois ela vai somar na linha 2. Vamos fazer. Vamos apagar aqui. Então, eu falei para você que eu tenho a seguinte matriz elementar: 1, 0, M, 1. Aí ela vai atuar na matriz A, B, C, D. A primeira coisa que a gente tem que ver é que não mexe na linha 1, porque vai ficar 1 vezes A é o próprio A, depois 0. 1 vezes B é o próprio B. Então, a primeira coisa que a gente prometeu estava certo, que não mantém a linha 1, não mexe na linha 1. Agora, vai ficar, vamos ver, M vezes A, e aí vai ficar M vezes C. Então, vai ficar AM mais C. Concorda? Então, tá, aqui vai ficar MA mais C. E aqui vai ficar MB mais C. Mas isso aqui, o que é? Vamos dar uma olhada nisso aqui. O que é isso aqui agora? Isso aqui eu fiz a linha
1 vezes M mais a linha 2. Concorda? Sim, sim. Paulo. Paulo, e aí, foi agora? Beleza, então. O que eu estava falando para você, já está na nossa pausa já. O que eu estava falando é que se você tem uma operação elementar, ela vai gerar para você uma matriz elementar. E agora, junto com a Cris, na aula de exercícios aí, que é um pouco de aula de exercícios e um pouco aula de fixação, vocês vão ver que toda matriz elementar tem inversa. Portanto, toda matriz elementar tem determinante não nulo. Tá bom? E aí vocês vão ver porque a matriz elementar tem que ser... A multiplicação aqui é pela esquerda, tá vendo? Se tentar multiplicar pela direita não vai dar certo. E a Cris vai explicar isso para vocês, tá bom? Pessoal, eu vou colocar essas notas aqui lá na nossa página. E se tiverem dúvida, vai conversando com a gente. A Cris vai passar uma lista para vocês. E ela vai resolver vários exercícios com vocês agora, tá bom? Se você tem alguma coisa para falar sobre a aula, achou que ela está muito rápida, muito lenta, você pode escrever para mim. Você tem meu e-mail, tá bom? E a gente vai acertando o nosso ritmo, hein? Beleza, pessoal? Então, Ok. a gente vai fazer uma pausa de 20 minutos. Então, agora é 14, 16h30. A gente vai voltar às 16h50. Beleza? Beleza. Falou, então. Um abração. Tchau, tchau. Espera. Tchau, pessoal. Até já já. Tchau, tchau.